Olá, minhas mulheres potências, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina Sobreira, especialista em malhas tecnológicas, e esse é o canal da Sá. No vídeo de hoje, eu quero te ensinar a escolher a melhor malha para você fabricar a tua leg, o teu top e a tua bermuda. Fica comigo até o final? Eu já quero começar compartilhando contigo o principal questionamento que eu recebo para quem está começando nesse segmento. Sabrine, qual malha você indica para eu começar minha marca fitness? E eu já começo te respondendo que a primeira coisa que você precisa definir, antes de tudo, é quais tipos de peças que você vai fabricar. Que tipo de peça você quer entregar para o teu público? Qual é o tipo de esporte que você vai abordar nessa tua marca? Tudo isso são fatores relevantes antes mesmo de você escolher qual tipo de tecido que você quer trabalhar, certo? E no final eu te conto por que esse primeiro passo é tão importante antes mesmo de você simplesmente comprar o teu tecido. Eu quero começar falando sobre duas fibras que são muito populares nesse segmento, que é poliamida e poliéster. Vou te explicar quais são as diferenças, quais são as vantagens, as desvantagens e as principais características nesses tipos de malha. Tanto poliamida quanto poliéster são fabricadas de maneira sintética em laboratório. Ambas são provenientes do petróleo, entretanto, são feitas de formas diferentes. A poliamida é feita com um tipo de molécula que permite que ela seja mais flexível. Isso vai permitir com que as peças tenham mais elasticidade e mais retorno do movimento. Já no poliéster, não é da mesma maneira que acontece. Como ele é feito com uma molécula diferente, o transforma em uma malha mais rígida e que não vai trazer tanta elasticidade para o corpo. E também não vai permitir essa sensação de esticamento maior e de retorno da peça. Agora eu quero falar para vocês sobre três principais vantagens da poliamida. Na poliamida você vai ter, como eu disse, mais elasticidade, vai ter um toque premium, vai ter um toque mais macio e vai ter uma melhor sensação de conforto do corpo. Eu também quero trazer para vocês três desvantagens que são muito relevantes na hora de você construir tua peça. Primeira, o custo é mais alto, afinal de contas nós estamos falando de uma fibra que não é tão fácil de construir. Segundo ponto, ela não permite sublimação, que é você conseguir trabalhar com estampas de maneira que a transferência é feita por calor. Terceiro ponto, ela não aceita cores neon. Existe um tipo de corante específico, que são os corantes de rodamina, que não são tão bem-vindos nesse tipo de fibra. Com certeza vai haver um desbotamento maior e até mesmo uma migração de cores maior, que faz com que as peças fiquem manchadas e desbotem muito mais rápido do que seria numa fibra de poliéster, por exemplo. Já o poliéster é feito com outro tipo de molécula que, o inverso da poliamida, ele já se transforma numa fibra mais rígida, que vai fazer com que você não tenha tanta sensação de conforto e nem tanta elasticidade na peça. Entretanto, acaba sendo uma das vantagens desse tipo de tecido. No poliéster, a peça vai segurar por mais tempo, até mesmo a modelagem vai permanecer intacta por mais tempo. Se hoje você comprar uma leg de poliamida e uma leg de poliéster ao mesmo tempo na mesma loja e você passar anos as usando e depois for comparar uma modelagem para outra, você vai perceber que a modelagem de poliamida vai ter sofrido mais alteração com o tempo. Já a modelagem de poliéster faz com que a peça se mantenha intacta por muito mais tempo. Essa é a principal diferença entre uma ser mais elástica e a outra ser mais rígida. Além da deformação menor ser uma das vantagens do poliéster, eu preciso contar outras vantagens que esse tipo de produto te oferece. Outro ponto, oferece um custo-benefício maior. Por ser uma fibra mais abundante e mais fácil de fabricar, ela já vai ter um preço mais competitivo no mercado, tem melhor fixação de cor neon, é o tipo de fibra que recebe muito bem os corantes de rodamina, o que é diferente, infelizmente, na poliamida, já não acontece da mesma maneira. Aceita a sublimação, ou seja, vai ser possível transferir estampas, imagens através do calor, através de máquina calandra, o que na poliamida já não é possível, e oferece uma resistência maior do que a poliamida. Se você comparar
para esportes que exigem muito atrito, se você utilizar uma peça de poliamida e uma peça de poliéster, você vai perceber que a peça de poliéster vai resistir por mais tempo. Essas são as principais diferenças da poliamida pro poliéster. E aí eu preciso trazer para vocês 3 principais desvantagens desse tipo de fibra. Primeira, ela infelizmente não tem um toque tão agradável quanto da poliamida. Outro ponto, a sensação de conforto não é tão agradável quanto as fibras de poliamida. No poliéster você vai sentir mais calor, você vai sentir um toque mais áspero. Em comparação com a poliamida, isso realmente é uma desvantagem. E para alguns casos, dependendo da peça que você escolher, a elasticidade pode ser um problema. Esse tipo de rigidez pode sim se transformar um pesadelo na hora de você confeccionar a tua leg dos sonhos. E agora vem a parte que ninguém te explica. Eu já procurei vários vídeos que ensinem as pessoas a entender melhor como que as malhas são construídas e ninguém fala sobre esse ponto específico que eu vou abordar agora. A construção da malha é um dos fatores mais importantes que você precisa analisar na hora de escolher, na hora de comprar o teu tecido. Você precisa analisar gramatura, a estrutura da malha, se ela foi construída de maneira simples, ou seja, com uma camada de fio, se ela foi construída em máquina dupla, ou seja, com 2 camadas de fio, e alguns acabamentos tecnológicos. Se foi utilizado um tipo de fio diferente que vai trazer uma tecnologia a mais, como por exemplo um anti-odor, ou até mesmo um dry que permite que a peça seque mais rápido, ou uma proteção UV, tudo isso você precisa analisar antes mesmo de optar por um tipo de fibra específico. Inclusive, eu preciso te dizer que uma leg muito bem construída em poliéster pode ser melhor do que uma construída em poliamida. E eu já dei um exemplo anteriormente sobre isso. Se você comparar uma leg que uma modelagem não tão bem sucedida para aguentar com o passar dos anos, essa leg vai sim perder a forma dela, vai perder a modelagem dela com o passar do tempo. E isso falando de fibra de poliamida. Já em poliéster isso vai ser bem menos suscetível a acontecer. Então, em alguns casos, a leg de poliéster com certeza vai ter um melhor aproveitamento. Agora que eu já contei para vocês qual maneira técnica você deve analisar para escolher a malha antes mesmo de fabricar a tua peça, eu quero desmistificar algumas coisas alguns burburinhos que estão acontecendo aí no mercado, que estão sendo falados de maneira ultrapassada para vocês, nossos clientes. Primeira, poliamida é sempre melhor. Será que é mesmo? No caso de corantes neon, por exemplo, não vai ser a melhor opção. Você vai sim ter que optar por uma fibra de poliéster para que você tenha sucesso nessa sua peça. Senão, infelizmente, você vai ter uma peça muito problemática na tua coleção. Outro mito: poliéster não estica. Estica sim. Só que ele talvez pode esticar menos do que a poliamida. Talvez não, ele estica realmente menos do que a poliamida. Isso é comprovado cientificamente. Até mesmo eu expliquei isso no início do vídeo, que era uma construção diferente. Um utiliza um tipo de molécula que vai esticar mais e o outro estica menos porque é utilizado outro tipo de molécula. Mas, para alguns casos, não esticar vai ser o fator positivo, como é o caso de esportes que exigem bastante atrito, bastante impacto, como por exemplo o cycling. Na maioria dessas peças de ciclismo são feitas em poliéster, justamente porque precisa que seja uma fibra altamente resistente para aguentar as passadas da perna numa bicicleta, por exemplo, e porque na grande maioria desses casos eles utilizam sublimação. Vocês podem ver que eles utilizam estampas muito bem elaboradas, com cores neon, com cores bem vibrantes para que seja fácil de localizar entre várias pessoas. Então, nesse tipo de segmento, por exemplo, o poliéster não esticando vai ser o maior benefício para esse tipo de peça. Gramatura alta é sinônimo de zero transparência. Será mesmo? Por que eu expliquei para vocês no processo técnico que você precisa analisar gramatura e construção da malha? Porque se você tiver uma gramatura de 310 construída de maneira simples com uma camada de fio e você tiver em contrapartida uma gramatura de 250, só que construída em máquina dupla, o que vai importar nesse caso, além da gramatura, é a junção entre gramatura e construção da malha. Foi feita em máquina dupla? Foi feita em máquina simples? Isso sim é que vai ser um fator determinante para você analisar a transparência. Além de que
o tipo de fio, minha gente. Se foi um tipo de fio, por exemplo, poliamida simples no mercado, tem várias. Agora, poliamida, que oferece um fio mais fininho, que vai permitir com que sejam mais agulhas construindo aquele tipo de malha no TA. Esses aspectos é que são analisados antes de analisar a transparência. Eu até trouxe aqui para vocês duas legs, uma em 310 gramatura, numa cor clara, e uma numa gramatura de 250, onde foi construída em máquina dupla, mas que oferece uma cobertura melhor do que essa que tem maior gramatura. Ó, aqui eu tenho uma legging construída numa malha de 310 gramatura, numa cor clara, que foi feita em máquina simples e que, se eu esticar muito, ela vai aparecer, sim, a transparência. Ela vai aparecer o que está por baixo dessa peça. Agora, comparado a essa outra malha, que é 250 de gramatura, construída em máquina dupla, já vai oferecer uma cobertura superior do que essa que foi construída em formato mais espesso. Aqui a gente vai ter uma gramatura menor com um tipo de fio mais tecnológico, que são fios filamentados, o que significa dizer que são fios bem fininhos, onde a gente consegue passar mais agulhas para construir esse tipo de malha, fazendo com que as fibras fiquem super entrelaçadas e, na hora de esticar, não apareça uma transparência. Essa é a principal diferença entre gramatura alta e gramatura baixa, construção de malha. É a construção de malha que vai determinar se esse tipo de peça vai ser transparente ou não, tá certo? Não é gramatura somente. Então, agora que a gente já navegou pelos conhecimentos técnicos, pelas explicações mais detalhadas da poliamida e do poliéster, eu te pergunto, antes de qualquer coisa, o que você precisa saber para construir a tua leg perfeita? Primeiro ponto, o que eu quero entregar com essa peça? Eu quero uma peça mais confortável? Eu quero uma peça com um toque mais macio? Segundo ponto, qual o nível de compressão desejado? Eu quero uma leg com uma pala mais apertadinha? Eu quero uma leg que vai oferecer um conforto maior, que vai ser para um esporte de yoga, por exemplo, onde vai exigir mais elasticidade? Ou será que vai ser uma leg para alto impacto, para alguém que vai correr, para alguém que vai fazer treino muito pesado de academia? Terceiro ponto, qual público eu quero atingir? Eu quero fazer peças para academia? Eu quero fazer peças para quem é do CrossFit? Eu quero fazer peças para quem é ciclismo, para quem é do público de corrida? Então, esse é um dos pontos que precisa ser analisado antes mesmo de você escolher o teu tecido. Qual o posicionamento da marca? Vou me comunicar diretamente só com o público feminino? Vou me abranger o público masculino também? Esses são questionamentos que você precisa fazer antes mesmo de escolher a malha perfeita para a tua legging. Depois de montarmos esse questionamento super reflexivo antes mesmo de você escolher a tua legging, eu tenho uma frase que você precisa anotar. A melhor malha é a que conversa com o teu cliente, é a que conversa com o teu produto. Se você quer aprender a escolher a melhor malha com segurança, sem conversa fiada, se inscreve aqui no meu canal. Beijos!